Olá a todos. Eu não sei como introduzir um vídeo. Bom, eu sou o Capitalista Sem Deus. Ah, Isso aqui é mais um vídeo para esse canal, que eu costumo mais fazer posts na aba comunidade, shorts, né? Assim, mais de vários assuntos, mas dessa vez eu vou gravar um vídeo, tá? Dessa vez eu prefiro gravar um vídeo. Ah, eu vou gravar um vídeo react, tá? Ao canal do Homem Invisível, tá? Um sujeito que eu conheci em um debate lá no canal do Davi, né, do Vida Honk, um debate dele com o Magenta. Eu achei interessante alguns argumentos que ele utilizou contra o Magenta. Eu decidi pesquisar o canal dele e aí eu vi que ele erra muito também, igual o Magenta. Enfim, o ponto é, eu vou reagir a esse vídeo, né, que se chama, cujo título é A Farsa do Liberalismo Econômico em Defesa de uma Economia Conservadora. Bom, mas antes eu vou me apresentar, meu nome é Capitalista Sem Deus, na verdade é meu codinome. Eu sou professor em filosofia, tá, de uma escola aqui em Belo Horizonte. Eu sou formado em filosofia, graduado pela Faficha na UFMG e tenho pós-graduação pela PUC Minas, tá? E hoje eu vou reagir a esse vídeo aqui que não tem nada a ver sobre filosofia e sim com economia, né? Então é isso, tá? Eu não sou um excelente orador, tá, pessoal? Eu prefiro debater por artigo, inclusive, mas assim, eu acho que seria bom reagir a esse vídeo aqui, né? Eu acho que seria interessante reagir a esse vídeo, porque ninguém lê artigo, a verdade é essa, né? Então seria melhor eu reagir a esse vídeo aqui. Infelizmente eu tô gravando com a tela do meu celular, né? O meu notebook. Tá tremendo pra caramba, como vocês podem ver. Né? Assim, é uma merda gravar com o celular, enfim. Todo trêmulo essa porra. Vou tentar encostar mais, fica melhor. Porque eu tentei pelo StreamYard, né? Mas assim, é muito difícil aquele StreamYard. É muito difícil mexer naquilo. Aí eu já gravei um react aqui, mas não consegui gravar a voz, entendeu? O vídeo foi transmitido, mas sem áudio. Então assim, eu não consegui gravar a voz dele, né? Do Homem Invisível. Então eu prefiro gravar no celular, porque embora piore a qualidade do vídeo, pelo menos vai ter áudio e vídeo sendo transmitidos simultaneamente, né? Então é isso, né? E vamos começar aqui sem enrolação, né? O vídeo. O socialismo fabiano, inclusive, defendido. Opa, peraí. Deixa eu voltar no início aqui. Fala galera, bem-vindos ao canal do Homem Invisível. E hoje eu gostaria de comentar com você sobre uma das maiores, assim, ilusões e desilusões que a geração Z teve que encarar, sabe? Porque assim, não adianta, a geração Z é a geração mais controversa de todas e também é a geração mais anti-mainstream. O que é anti-mainstream? Que mais critica a mídia tradicional, as cartilhas da escola, essa cartilha do MEC aí. E, não, cara, não dá pra negar que a maioria dos homens da geração Z, pelo menos os homens, é mais de direita mesmo, sabe? É anti-mídia, anti essa cartilha do MEC que a escola tentou impor pra gente, é anti-politicamente correto. Não... Cara, não sei. Sendo bem sincero. Eu acho que as gerações mais antissistema foi aquela geração dos anos 80, né? Os punks, né? Enfim, eu acho que essa geração é bem conformista, cara. Mas enfim, isso é uma questão de perspectiva, né? Eu nunca fiz um estudo detalhado sobre isso, né? Mas assim, pela minha experiência, eu sei lá, cara, eu não vejo isso não. Mas enfim. Não tem como negar, cara. Isso aí é um fato. É um fato. Tem muita pesquisa aí comprovando isso, reportagem, só Não pensa aí. sei, não Os sei. caras da geração Z são de direita. Você vai ver que é uma maioria. Mas também, claro que depois dessa doutrinação toda do politicamente correto, desse feminismo todo, no ensino médio a gente não podia nem discordar que era taxado de fascista, machista por aquela coleguinha que achava que sabia tudo na aula. Vocês devem, né? Aquela priminha feminista que encheu o raio do sapo, a porra do sapo. Todo mundo, né, já deve ter passado por isso. Mas assim, cara, também, nessa tentativa da gente se informar, sair dessa alienação, a gente acaba defendendo muito espantalho e muita bobagem também. A gente acaba entrando em outras alienações. E uma delas, ao meu ver, é a falácia do livre mercado. Porque a gente vivia falando assim, né? Tá, vamos lá. A falácia do livre mercado. Então ele entende que o livre mercado é uma falácia. Então ele entende que ah, eu, enquanto um ser livre, né, eu sou livre. Eu nasci livre, mais ou menos, né? Mas eu tenho meu direito à liberdade garantido. De liberdade de interação no mercado, vamos dizer assim. Então, ele acha que eu, tendo volição, tendo escolha própria, enquanto um agente econômico, eu não estou em um sistema livre. Eu estou em uma falácia. Né? Ele acha que isso é uma falácia, de você dizer que existe o livre mercado. É isso que ele entende, né? Mas eu acho essa visão um pouco estranha, tá? De verdade, porque assim,
Como que o livre mercado pode ser uma falácia? Sendo que eu sou um ser que tenho escolha, que tenho liberdade para comprar no mercado uma fruta ou não comprar, entendeu? Isso significa, teoricamente, que eu tenho liberdade. Ou seja, que eu sou livre em uma relação, em uma interação de mercado. Né? Da mesma forma que o dono do mercado também é livre para me vender os seus produtos. Então ele também tem uma livre participação, uma livre interação no mercado. Os agentes produtivos também são livres para decidir produzir algo ou não. Então eles também têm a liberdade. Então quando a gente fala em livre mercado, o que a gente está falando? A gente está falando de uma interação livre em um mercado. Isso existe de uma forma não ilimitada, infelizmente. Eu gostaria que fosse ilimitada, mas não é. É o que eu idealizo, mas não é. Mas é óbvio que isso existe. Né? Então, por que isso é uma falácia? Né? Eu não entendo. Né? Eu já assisti esse vídeo, tá? Algumas vezes, então eu ainda tenho. Eu assisti mais de uma vez. Eu ainda não entendi o porquê que o livre mercado é uma falácia. Tá? De verdade. É claro, o livre mercado que a gente idealiza, né? Nós que ele vai chamar de liberal, né? Aí sim pode ser uma falácia, né? Mas pode não existir atualmente. Isso pode ser uma falácia. Agora, a existência do livre mercado não pode ser uma falácia. Evidentemente que não. Ele existe em um certo grau, né? Vocês ainda, a maioria de vocês aí que segue meu canal, com certeza tem um pezinho mais à direita, de centro pra direita. Raras são as exceções aqui dos caras que são mais de esquerda, mas é uma esquerda bem diferente dessa woke. É uma merda né? gravar. Tem uma galera aqui, uns carinhas aqui no meu canal que são comunistas mesmo, mas é bem diferente. E assim, Cara, eu acho que esquerda para esquerda, entre comunista de cabelo azul e comunista de macacão de trabalho, pra mim é tudo merda, cara. Tô nem aí se o cara usa um macacão azul ou se o cara usa um cabelo colorido e uma roupa descolada. Pra mim é tudo esquerdista, comunista, tem que se fuder, eu quero que eles se fodam. E é isso aí, entendeu? Não tem essa de ah, não, porque eles são diferentes. Não, eles não são diferentes. Eles fundamentalmente querem a mesma coisa. Uma sociedade igualitária, injusta, né? Onde a riqueza é distribuída de acordo com os critérios deles, né? Com o que eles acham que é melhor para a humanidade, sendo que eles nem têm uma moralidade, um sistema moral correto. Então, né, para mim é merda, né? Para mim é porcaria, seja woke ou comunismo raiz, como o pessoal gosta de falar, para mim é tudo porcaria. a gente defendia livre mercado e ficava naquele negócio, né? Ah, menos Marx, mais Mises. Aquelas camisas assim, menos Karl Marx, mais Mises. Basic. Ficava naquele negócio assim, livre mercado, eu sou conservador nos costumes, sou a favor da família, mas eu sou liberal na economia. A economia tem que ser liberal. A gente não entendia que uma coisa meio que vai acompanhar a outra. Se a economia tá liberal, a família também vai ser liberal. Por motivos que eu vou mostrar e elencar. Se a família tá liberal, a economia vai ser liberal. Que correlação é essa? Né? O período mais. Um dos períodos mais conservadores foi justamente nos anos 50, onde estava um dos períodos mais conservadores do mundo ocidental foi nos anos 50, onde você tinha ali o estilo de vida americano bombando, o capitalismo, inovações tecnológicas surgindo. Enfim, não dá para entender essa correlação. Ele não mostra nenhum estudo para provar. Esse vídeo aqui, né, ele é muito baseado em conspirações, tá, gente? Em não evidências, em não referências. É um vídeo inteiramente, praticamente, né, inteiramente baseado em conspirações. Ele vai usar uma referência aí, né, posteriormente, mas também que repete a mesma verborragia conspiratória. Mas assim, o fato é, em relação à tentativa de conciliar o conservadorismo com o liberalismo, né, vamos definir primeiro os termos. O liberalismo, eu não me identifico assim. Por quê? Porque cada contexto nacional vai usar essa palavra de forma diferente. Cada um, na verdade, não é nem nacional, cada pessoa vai usar essa palavra de forma diferente. Então, um vai falar que conservadorismo nos Estados Unidos, conservadorismo, não, liberalismo, o liberal nos Estados Unidos, o liberal, significa progressista, significa progressivista, entendeu? Não tem nada a ver com o que a gente chama de liberal no Brasil, que é mais alguém que defende um regime de mercado sem intervenção estatal, um capitalismo puro, sem intervenção estatal. Ou com pouca intervenção estatal, que já é um conceito estranho, né? Porque quem define a proporção do quanto que o Estado vai intervir, né? Isso é muito estranho.
O ideal seria sem nenhuma intervenção estatal. Mas enfim, o ponto é, essa palavra é usada à moda caralha, entendeu? Eu falo muito palavrão, tá, gente? Mas é isso. É uma palavra usada à moda caralha. Qualquer pessoa usa essa palavra da forma que quiser. Não tem, isso até existe uma conceituação científica dessa palavra. Mas cada grupo ideológico usa ela de um jeito. E aí, para piorar, criou-se a palavra neoliberal, que está muito presente no discurso de direita, populista, tá? E tradicionalmente no discurso esquerdista, a palavra neoliberal, neoliberal, neoliberal. Isso aí não tem significado nenhum, neoliberal. Nenhum. A não ser que você esteja falando de uma nova onda liberal que surgiu ali com Margaret Thatcher e Ronald Reagan, mas assim, mesmo assim, o que diferencia eles do liberalismo clássico? Né? Geralmente não é nada, não é abordado esse tipo de coisa, entendeu? No discurso. Então não tem uma conceituação do que é neoliberal e não tem nenhuma conceituação do que é liberal mais. Porque essa palavra já foi. Peraí. Ah, tá. Essa palavra já foi completamente distorcida por grupos ideológicos, tá? Agora, se você quer me chamar de liberal porque eu defendo uma economia desregulada, sem intervenção estatal, tudo bem, me chame. Apesar de que eu prefiro que me identificar como um capitalista radical. Em filosofia política, eu sou um capitalista radical, um laissez-faire, um capitalista laissez-faire. Né? Eu prefiro esses termos. Por quê? Laissez-faire em francês é a mesma coisa que liberal clássico. Mas esse termo está menos contaminado, entendeu? Aí nos Estados Unidos, um classical liberal é chamado de libertário, entendeu? Então, assim, não dá para entender muito bem o que significa isso. Agora, em relação ao conservadorismo, eu acho que é um termo muito bem definido, tá? O conservadorismo, eu não sou conservador, tá? Então não tô nem aí para uma tentativa de reconciliar o conservadorismo com o liberalismo, numa forma ali que a direita brasileira faz, uma forma ali de liberar o conservadorismo. Eu não tô nem aí para isso, de verdade. Por quê? Porque eu não sou conservador. Por que eu não sou conservador? Acho bom explicar isso. O conservadorismo ele parte da ideia de que o critério moral para se avaliar se um costume, se uma tradição, se uma instituição ou se qualquer outra coisa da humanidade é justa, é moral ou não, é a tradição. Eu rejeito fundamentalmente a tradição como um critério moral para avaliar como, a moralidade. Eu rejeito absolutamente isso. Por quê? Porque a tradição não é um critério moral, simples assim. Né? Pelo mero fato de que é óbvio que existem coisas que os conservadores falam que é importante manter, outras sim, outras não. Né? Algumas coisas, como por exemplo a família monogâmica. Eu entendo que é importante manter a estrutura familiar monogâmica tradicional atual. Mas por que ela é tradicional? Não, eu defendo porque ela é a família mais funcional, ela é racional. O meu critério moral é racionalidade. Ela é racional, ela é a melhor forma de organização social que o ser humano encontrou, né, para manter a prole, entendeu? Para preservar a prole, para criar a prole e manter e conservar a prole e manter a prole. Então, é uma família, é uma organização social, a família tradicional, eu, você, dois filhos, um cachorro, não necessariamente o cachorro, mas vocês entenderam, né? Mamãe, papai, filhinho, né? Isso é a forma de família mais funcional. É uma forma de organizar a sociedade em núcleos familiares, é a forma mais social, mais funcional, mais racional que a humanidade encontrou para se organizar. Então, o meu critério não é a tradição. Até porque tem coisas tradicionais que são absolutamente horríveis e que para um conservador seria mantido. Por quê? Porque o conservador ele parte do pressuposto de que algo é bom, de que algo é bom e portanto deve ser preservado, se esse algo durou muito tempo, se esse algo durou milênios, séculos ou não necessariamente anos, décadas, mas assim, esse algo bom, o bom ele parte do tempo, né? O Roger Scruton, né, que é um filósofo conservador britânico, ele vai falar muito do teste do tempo. O teste do tempo enquanto uma avaliação criteriosa, moral, sobre o que é ético e o que não é ético. Né? Eles partem ali de um empirismo radical e tal, de que não existe nada a priori, enfim, isso é besteira. Mas enfim, isso não é verdade, até porque se isso fosse aplicado, a gente poderia defender, por exemplo, que o canibalismo, a antropofagia que os indígenas fazem até hoje, né, um canibalismo antropofágico, um ritual de comer carne humana, é uma coisa justa, é uma coisa normal, entendeu? Por quê?
porque é algo que existe há séculos, há milênios até, né? Porque os indígenas existem há milênios, né? Antes de virem para a América, enfim, existe índio em tudo quanto é lugar do mundo, né? Índio não só americano, né? Mas assim, os índios americanos que cometiam canibalismo, por exemplo, estariam corretos na visão conservadora. Por quê? Porque eles fazem isso há anos, há séculos, né? Há milênios. Então, por que não essa tradição? Por que essa tradição vai ser questionada? Né? Não tem por que ser questionada para um conservador. Para mim tem. Por quê? Porque isso é errado. É errado você violar o direito de outra pessoa, porque era assim que funcionava a antropofagia. Você pegava um cara de outra tribo, matava ele porque você acreditava que ele tinha uma energia espiritual emergente dentro dele, que ia transferir para a pessoa que consumisse a carne dele. Então, seja uma energia de alegria, uma energia de guerreiro, é um cara viril, forte, guerreiro. Então, você consome a carne dele, você se torna um guerreiro viril e forte, entendeu? Ou você dobra a sua força, né? Consumindo a carne dele. Era assim que os indígenas primitivos pensavam, né? Então, assim, esse é o problema do conservadorismo, entendeu? É que eles entendem a tradição como sendo o critério moral das coisas, e não é. O critério moral das coisas é a razão. Então eu não sou conservador, tá? Eu sei que isso não tem a ver com o vídeo em si, mas é bom deixar isso bem claro, tá? Não é? Até mesmo porque eu sou a favor de uma economia conservadora, também de direita, mas uma economia de direita conservadora. Deixando claro que eu não sou esquerdista, eu não sou nem. O que isso significa, né? Eu entendo que ele está querendo dizer nacionalista, né? Mas aí qual escola econômica ele segue, ou se ele não segue nenhuma, ele é pragmático. Mas se ele é pragmático, ele está adotando algumas escolas, alguns princípios de algumas escolas, em detrimento de outras, então ele está seguindo algumas escolas. Enfim, ele nem define a posição dele, né? Ah, economia conservadora, isso não existe. Né? Não existe uma escola econômica conservadora. Né? Então eu vou entender que ele está dizendo aqui nacionalista. Né? Que vai ficar defendendo intervenção excessiva de Estado na economia, excessiva, tá? Ou tributação intensa, porque o socialismo tem isso, o socialismo fabiano principalmente tem isso. O socialismo fabiano, inclusive defendido pelo PSDB, que é confundido com a direita até hoje, né? E eles defendem a tributação progressiva até que se alcance o controle estatal, assim, gradualmente sobre a vida das pessoas, e uma social-democracia, e depois vai pro socialismo, né? O socialismo fabiano. E outros vários tipos de socialismo, eu não sou contra todos eles, eu não sou comunista, eu sou um conservador, eu sou um reacionário conservador, tudo bem? Então eu defendo sempre uma economia pautada nos valores tradicionais cristãos e no respeito à identidade e unidade da família, mulher, homem e a prole. Não tem nada além disso aí, porque a base da economia é essa família aí. E acabou. Então, não, a base da economia não é a família, a base da economia é o indivíduo. Porque a família, ela é só um conjunto de indivíduos, né? Nenhum economista diz que a família, nenhum mesmo, tá, gente? Que a base da economia é a família, tá? Isso não existe. Isso é só os marxistas que dizem que a base da economia é a sociedade, é o proletariado, né? Como um coletivo impessoal, né? Mas assim, não, a economia já é um consenso praticamente todas as escolas econômicas que a economia ela parte do indivíduo e não da família. Né? Por exemplo, um homem solteiro ele consegue ser um agente econômico, mesmo sendo solteiro, mesmo não tendo uma família. Eu sou solteiro, entendeu? E eu trabalho, então eu participo do processo econômico, entendeu? E eu ajudo a manter a economia estável, né, como ela está, apesar de que ela não está bem estável, né? Mas por outros fatores. Mas assim, eu sou um participante da economia. Né? E o que impede, por exemplo, um indivíduo sem família de ser um agente produtivo, né? De criar inovações, né? De produzir coisas novas, né? Nada, absolutamente nada. Então, não é a família que é a base de uma economia estável. Né? É claro que os indivíduos têm que ser racionais para a economia funcionar. Né? Não existe uma economia de animais, né? Mas economia só funciona na humanidade. Mas assim, as ciências econômicas, claro que eu estou falando. Mas assim, em relação à família, não existe essa correlação entre família e funcionabilidade da economia. Agora, em relação a outra coisa que ele disse, deixa eu voltar aqui. Sempre uma economia pautada nos valores tradicionais cristãos e no respeito à identidade e unidade da família. O que significa uma economia baseada nos valores cristãos? Você vai derivar conceitos econômicos da Bíblia, né? Da Bíblia que se passa, que remonta uma história ali do Levante, do Oriente Médio, daquele deserto. Aí você vai aplicar os princípios econômicos da Bíblia para a nossa realidade, a nossa civilização atual.
né? A própria Bíblia, que não tem nenhum estudo econômico ali dentro, não tem absolutamente nada, entendeu? Isso não faz sentido, né? O que que são valores cristãos? O que que é uma economia pautada sobre valores cristãos? Quais valores? Os valores estão na Bíblia, né? Mas a Bíblia se passa em um contexto muito específico, de uma região muito específica, né? E o que exatamente está na Bíblia, né? O que que é uma normativa econômica que a Bíblia dá para a gente seguir, né? Não sei, não sei. A família, mulher, homem e a prole. Não tem nada além disso aí, porque a base da economia é essa família aí. E acabou. Tá? É o que eu defendo. Mulher, homem e a prole, não tem nada além disso daí. Tá, mulher tem além disso, mulher. Homem tem além disso, o homem. Prole tem além disso, a prole, o filho, né? Ele trata a família como se fosse uma entidade impessoal. Isso é muito bizarro, muito bizarro. Mas enfim, por que eu digo que o liberalismo econômico é um espantalho e é um vilão que muitas vezes é pior do que o comunismo? Pior do que o comunismo que matou tantas pessoas, que matou tantos milhões, né? Mais de 100 milhões. Por que muitas vezes ele é pior e mais nocivo e mais corruptor ainda da nossa alma do que o comunismo ateu? Bom, vamos lá. Então eu comecei com a imagem de um polvo, né, com seus tentáculos, tomando conta de todas as áreas das nossas vidas. Esse polvo, gente, ele representa os monopólios econômicos. Porque quais são algumas das premissas dos liberais, da galera que defende o livre mercado, a livre concorrência entre empresas, deve ser tudo livre, a gente não deve, o Estado não deve controlar nada, não deve ter intervenção do Estado em nada porque o Estado é autoritário, imposto é roubo, imposto é roubo, Sim, né? imposto é roubo. E a gente pensa assim, Não não, tem beleza, como provar o tudo, contrário. privatizando tudo, vendendo as empresas todas para pequenos grupos empresariais de que ninguém sabe o nome, né, elites privilegiadas. A gente vai deixar a economia mais livre e as empresas vão concorrer e concorrendo entre si para atender aos gostos do cliente, né, do consumidor, os serviços vão melhorando. Né? É nessa bobagem que a gente costumava acreditar, né, de MBL, de Mises e tudo mais, 6 lições de Mises. Mas vamos lá. Aqui ele já começa, né, com a conspiração, né? Privatizar seria vender para um monte de pessoas que a gente não conhece. Não, não é verdade, né? A privatização você vai vender uma empresa, né? Pelo menos a privatização correta seria fazer um leilão para qualquer um participar. Qualquer um tem o direito de participar. Isso não significa que qualquer um vai ter o seu direito garantido de comprar a empresa, mas todo mundo tem o direito de participar do leilão, né? Vocês sabem como funciona o leilão, né? E aí um deles vai oferecer mais pela empresa e vai comprar a empresa, vai levar a empresa. A empresa vai ser leiloada, vendida para o cara que der mais, né? Esse cara geralmente é uma pessoa jurídica, né? Então é uma empresa que tem ali nome, que tem detalhes da pessoa que é dona, é CEO. Então assim, não é dessa maneira escondida, secreta, não é assim que funciona, entendeu? Enfim. Vamos lá, então. Eu gostaria de começar aqui com um vídeo que todo mundo já deve ter visto na internet um dia, mas nem todos entendem muito bem, que é o do Dr. Enéas. Do Dr. Enéas. Todo mundo sabe que o Enéas era um cara mais conservador, mas também era um cara extremamente antiliberal, tá? O que não significa, gente, ser necessariamente anticapitalista, antipropriedade privada, tá? Porque sim, deve haver uma defesa da propriedade privada, mas não do capitalismo selvagem, daquele capitalismo liberal predatório. Vamos lá, então. Ó, aqui é o Enéas comentando sobre essa bobagem de Estado mínimo, porque o liberal defende aquele negócio de minarquismo, né? Ou seja, o Estado, a máquina pública sendo desinchada, as empresas todas privatizadas. Deixa eu acelerar um pouco aqui. Não, acho que tá bom, né? Tá, vou acelerar. 75, eu acho que tá bom. As estatais do governo, todas privatizadas, pra a gente não pagar imposto pra elas, né? Que isso vai tornar o país mais rico, que as empresas vão competir. Vamos ver o que o Enéas achava disso. Essa ideia da poeira danada, todo mundo fala, é a questão do Estado mínimo. Eu acho isso uma grande bobagem. Existe Estado mínimo e Estado máximo, mas existe o Estado necessário. Dizem que isso é modernismo e vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Para que servem as privatizações? Então, e aí já começava a Quinta Sinfonia de Beethoven, né? O segundo movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven. Começava assim... É assim, em relação ao Enéas, inegavelmente ele tem os seus méritos nas suas áreas de formação, nas áreas que ele cursou, né? Na área de física, matemática e medicina, né? Ele era um médico cardiologista, né? Mas parece que ele era professor de física também. Mas parece que ele ganhou até um prêmio, né? Fora do Brasil, em relação a um livro, a uma obra de cardiologia que ele publicou, né? Então, assim, é óbvio, é inegável que ele tem os seus méritos na área que ele cursou. Mas de política e economia, ele não entendia nada, gente. Tá? Ele se baseava em conspirações, entendeu? Em coisas que só existiam na cabeça dele. Ele defendia um status quo no Brasil, que é esse status quo nacional desenvolvimentista, né? Então, assim, em economia e em política, ele era um pedante completo. A verdade é essa. Sei que muita gente gosta do Enéas, mas essa é a verdade, né?
O Enéas, tipo assim, ele tinha essa voz forte, imponente, ele ia ser retórica brilhante, mas, cara, ele tentava falar pra brasileiro médio, mano. O Enéas, ele cometia esse erro de marketing de tentar, principalmente com a música de Beethoven. O brasileiro vai entender Beethoven na trilha sonora, cara. Mas é claro, ele queria ser político, porra. Ele tinha que falar pro brasileiro médio. São negociadas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro. Ótimo. Ou seja, o que o Enéas tá falando aqui? São negociadas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes. Então, isso é muito interessante, né? Porque você vai ouvir muito esse discurso nacionalista de dizer privatização é transferir, é o povo, né? É o povo aqui que está na imagem, né? Na propaganda. É o povo que suga o Estado, né? A elite mundial que suga o Estado e que vai se beneficiar das privatizações. O ponto é, fala-se muito disso, né? Porque a elite mundial vai se beneficiar das privatizações. Mas a elite mundial, se é que ela existe, né? Os grandes banqueiros, os grandes empresários, que o Enéas odiava tanto e o Homem Invisível também deve odiar bastante, com certeza, não estão se beneficiando das empresas deficitárias estatais. Essa é a pergunta. Porque o Estado, o Estado atual, a gente sabe que a gente tem dezenas de empresas no Brasil que estão com déficit, que se fossem empresas privadas já teriam fechado as portas, tá? Então, assim, essas empresas estão falidas, estão com déficit absurdo. E o Estado ele tem que pegar dinheiro emprestado, ele tem que se endividar a juros altos com instituições internacionais, como o FMI, né, para socorrer essas empresas. Aí eu pergunto, a privatização não corrigiria esse problema? Do Estado ficar se endividando, do Estado brasileiro se tornar cada vez mais endividado? Porque assim, quanto mais endividado, mais você está transferindo os recursos da nação com juros altíssimos para um bando de banqueiro lá fora, não é não? Então eu poderia usar esse argumento, desse artifício, né, desse artifício populista, né? Entendeu? Apesar de que não é esse o meu argumento principal para as privatizações, e sim que é uma questão moral. Eu não sou obrigado a pagar imposto para empresas estatais, entendeu? Para serviços que eu nem quero utilizar. Eu não sou obrigado a pagar, né? E além de claro, o argumento da eficiência econômica, né? Mas isso eu vou abordar posteriormente aí, né? Legítimos do sistema financeiro internacional. Ou seja, o que ele está falando aqui? O Enéas está falando de um problema que se chama mercapitalismo e monopólios e oligopólios. Quando nós privatizamos as empresas, as estatais do Brasil, nós estamos vendendo para quem? A gente está vendendo para quem? E quem tem dinheiro para as estatais são sempre herdeiros e representantes de elites do sistema financeiro internacional, que é o sistema financeiro internacional. Primeiro que ele não mostra prova que existe esse sistema financeiro internacional. Segundo, não existe esse monopólio que você está dizendo, tá? Pelo menos um modelo de privatização que eu defendo, que é um modelo de livre concorrência, onde vai ter um leilão, as empresas estatais vão ser leiloadas, e quem comprar a empresa estatal vai poder atuar no setor, mas não vai ser o único que vai poder atuar no setor, você vai poder ter uma livre concorrência. Então assim, vamos supor que a Petrobras é comprada pela Shell, né? A Shell dá mais pela Petrobras, a Shell compra, leva a Petrobras, né? A Petrobras é leiloada para a Shell. A Shell vai administrar a Petrobras. A empresa da Arábia Saudita, que não conseguiu comprar no leilão a Petrobras, ela também vai poder... Ela não vai ter um monopólio de extração de petróleo da Petrobras mais. Não vai ter um monopólio de refino de petróleo da Petrobras. Se bem que já não existe mais, mas existiu durante muito tempo. O que vai ter agora é uma livre concorrência no setor de exploração, de extração, de refino, entendeu? De venda, então, logística. Então você vai ter livre concorrência. Então o cara árabe que não conseguiu comprar a Petrobras, ele vai poder trazer a estrutura petrolífera, a empresa petrolífera dele para o Brasil e extrair petróleo e concorrer livremente, tá? Então não existe esse conceito de monopólio, pelo menos um modelo de privatização correto, tá? Não existe. Agora, se for uma privatização monopolista com regulação, ainda assim é menos pior, mas é praticamente autoritarismo igual, entendeu? É autoritarismo igual. Então, sei lá, uma bosta também. Internacional, representantes de grandes bancos cujas sedes estão em outros países, estão em outros lugares. Ou seja, essas empresas, em última instância, vão atender aos interesses nacionais do nosso povo, em algum caso, ou elas vão atender a interesses internacionais de países com uma cultura, com outros interesses diplomáticos completamente diferentes do nosso.
Aí ele comete aqui um erro, né, de dizer que todas as empresas de fora, estrangeiras, elas servem aos governos estrangeiros, entendeu? Tipo, a empresa nasceu nos Estados Unidos, ela é um braço armado do governo americano, ela é um braço do governo americano, né? O que não é o caso, né? Por favor, isso aqui é tipo uma teoria de classe, né? De nações. Nações exploradoras versus nações exploradas, entendeu? É como se não existisse nenhuma independência entre Estado e empresa. Isso não é verdade. É óbvio que existe conchavos entre Estados e empresas, e é lógico que isso é absurdo, mas isso não é regra, tá? O próprio TikTok, né, que os conservadores americanos acusavam de ser uma arma de espionagem chinesa, né, que era uma empresa fake de fachada do governo chinês, uh, na verdade é uma empresa que o dono dela, que eles falavam que era um representante do Partido Comunista Chinês, estava querendo vender a empresa para os Estados Unidos. E talvez essa negociação esteja até aberta com o Trump. Ele queria vender a empresa para os Estados Unidos. Então, assim, não faz sentido você não separar empresas privadas que, embora possam receber subsídio, e isso é errado, isso tem que ser cortado, ainda assim são empresas que, né, são empresas que ainda têm uma independência, né, que não são subservientes às nações que elas existiram, que elas surgiram, né. Então não necessariamente uma empresa chinesa vai pertencer ao governo chinês para explorar o Brasil, ou os interesses do governo chinês para explorar o Brasil, ou os Estados Unidos. Não necessariamente, cara. Não necessariamente. Né? É claro que existem empresas sim. É, né? Óbvio que existem empresas chamadas paraestatais, empresas de fachada mesmo, criada pelo Estado, mas que tem um representante privado, um dono fake, né? Que é o próprio governo, mas é um cara lá que representa o próprio governo, mas que é tido como um agente privado. Né? Por exemplo, a Huawei. A Huawei realmente ali, pelo que eu vi, é uma empresa que foi fundada por um general do exército da China. Né? Então, realmente ali é difícil dizer que não tem nenhum envolvimento estatal ali, né? Na Huawei. Mas isso é o caso da Huawei, que não se aplica ao TikTok, não se aplica a diversas empresas. Né? Diversas empresas. E assim, eu acho que se tiver alguma participação do Estado nas empresas, não se deve vender para essa empresa, entendeu? A empresa tem que ser privada, simples assim, né? Onde está a supremacia da cultura e do povo brasileiro, sabe? Sobre essas empresas, sobre a decisão que essas empresas vão tomar para o nosso povo, sabe? Aí a gente pensa, mas por que isso é tão relevante, Gabriel? Por que o povo tem que ter tanta voz nas suas próprias empresas? Bom, nem sempre um líder de um país, um presidente de um país... Eu não acho que o povo brasileiro tem que ter supremacia sobre uma empresa de fora. Como assim supremacia? A empresa não pode se chamar McDonald's, tem que chamar Marquinho Donald? Como assim? A empresa não pode ter um nome estrangeiro, ela não pode representar uma língua de outro país, ela não pode ter uma identidade própria que não atenda ao interesse, à identidade nacional. Isso é estranho, isso é estranho. As pessoas estão preocupadas com a eficiência da empresa, né? Não com o nome da empresa, não se a empresa tem um modelo econômico que seja diferente do que é aplicado no Brasil, um modelo de trabalho que seja diferente, desde que não seja um modelo escravagista. Ela pode fazer isso. Ela pode empreender no Brasil, independente da cultura brasileira, isso não importa. Vai ter concordâncias muito positivas com as políticas do nosso país. Pode haver conflitos, não é? Aí imagina, por exemplo, se acontecem essas grandes discordâncias, se acontecem sanções. Quem que mais vai sofrer as sanções? Os países que têm empresas nacionais, fortificadas, que priorizam suas próprias empresas, ou os países que venderam as suas empresas para elites que foram selecionadas pelo capital estrangeiro externo, pela Federal Reserve, pelos bancos externos, que recebem dinheiro dos... Os dois, porque as sanções são medidas contra o Estado, que refletem em toda a economia nacional, e não apenas em empresas internacionais, né? Então, assim, a gente vive numa economia globalizada. A gente viu o caso da Rússia, por exemplo. A Rússia está sofrendo com as sanções econômicas, né? Não tem como negar isso. E as sanções econômicas foram impostas pelos países ocidentais por causa da guerra. E a economia interna da Rússia está uma merda. Tanto é que os russos, numa época, eles estavam correndo para trocar o rublo, né, que é a moeda oficial da Rússia, por dólar. Então tinha uma corrida por dólar, né, porque a moeda se desvalorizou totalmente. Então eu acho que a sanção ela prejudica tanto as empresas nacionais
Quanto às internacionais, não muda nada. A sanção é contra o governo, e isso reflete em toda a sociedade. Né? Ela é contra o país inteiro. Não só contra o governo, ela é contra toda a economia. Tudo, tudo. Entendeu? Então, eu discordo, cara, eu discordo. Quando você diz que ter empresas nacionais fortes vai ajudar em caso de uma sanção. Não vai. Porque essas empresas importam insumos, né, de outros países, vale lembrar isso. Né? E a sanção vai prejudicar isso. Dos bancos externos. Quem que vai ser privilegiado? Qual que empresa que vai quebrar primeiro? Entendeu? A gente vai sempre estar refém dos interesses internacionais. Geralmente é a nacional, porque ela tende a ser menor. Ela tende a ter menos capital operante, uma operação menor de capital, né? Ela tende a ser menor, tende a ter um valuation, um valor de mercado menor. Então, eu acho que a empresa nacional tende a falir primeiro. Né? Mas tudo depende do tamanho da empresa, né? Tudo depende, né? Claro. E de outros países para poder manter essas empresas funcionando mesmo assim, entendeu? Mesmo que elas funcionem, entre aspas, melhor do que antes. E ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às caras, e com a imprensa toda batendo palmas. Daí a propaganda giganteira. O que o Enes está falando? Elas são pagas com dinheiros, com papel público completamente desvalorizado. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte: a empresa, sendo vendida para uma elite estrangeira, né, uma elite de representantes estrangeiros, vai pagar esses representantes com a nossa moeda. Mas nem sempre o governo vai ter o dinheiro suficiente, ele vai imprimir dinheiro e gerar uma dívida. Essa dívida vai ser cobrada por quem? Por esse sistema internacional. Vou falar assim, ó. Então, isso não faz nenhum sentido. Por quê? Vamos lá. Em relação a isso, do governo, o objetivo da privatização não é enriquecer político, não é aumentar a arrecadação do governo, não é o governo economizar. Ah, eu vou fazer a privatização para economizar aqui para que eu possa gastar pra caralho ali. Né? Então eu vou vender a Petrobras para que eu possa pegar todo o dinheiro da Petrobras e gastar loucamente. Não é assim, não é para isso que serve a privatização, entendeu? Não é necessária apenas a privatização. Tem que ter uma política de corte de gastos, de congelamento de gastos, de redução de gastos, entendeu? Para que não tenha essa impressão desenfreada de dinheiro, entendeu? Então, não existe isso. Pelo menos no modelo que eu defendo, né? No modelo ideal que eu defendo, não existe isso. Quando eu falo modelo ideal, é algo que está fora da realidade. Não, gente, o ideal é possível. Nós somos agentes racionais. A gente pode tomar o poder e conseguir realizar as nossas propostas, tá? Então, quando eu falo ideal, não entendam como uma coisa distante da realidade. É algo que pode acontecer, né? Então, não é algo ilusório, utópico, né? Mas, assim, no modelo ideal, você não tem isso. Se o Estado... tem muito esse papo, né? Vai vender a empresa estatal a preço de banana. E daí? Foda-se. Venda. O que importa é eficiência econômica. Não importa o orçamento estatal. Não importa se o Estado vai ganhar muito, os políticos vão enriquecer com a venda ou não. Se vender por R$1, a Petrobras já é lucro para as pessoas. Né? Então foda-se o governo, não interessa o governo. Né? Não importa. Então não tem que ter impressão de dinheiro. Impressão de dinheiro não deve acontecer. Não deve, de forma nenhuma, acontecer. Não é porque o Estado vai privatizar que ele vai poder gastar pra caralho em outras áreas. Não, óbvio que não. Entendeu? Não é assim que funciona. Não é para isso que serve a privatização. Agora, se o Estado fizer isso, realmente não vai adiantar porra nenhuma. Né? É por isso que só a privatização não resolve. Tem que ter outras políticas. Né? Mas assim, a privatização já é um grande passo para a eficiência. Já é de excelente ajuda para as pessoas, inclusive. Né? Eu vou aceitar sua moeda desvalorizada, mas eu vou aumentar a taxa de juros sobre ela em tantos por cento, e você vai pagando essa dívida aos poucos. Né? Você vai, entre aspas, pagando essa dívida aos poucos. Né? Por você ter impresso essa moeda sua, você vai imprimir mais e mais moeda, vai me dar esse dinheiro, vai me dar essa moeda impressa, que cada vez mais vai gerar inflação e vai desvalorizar, e eu vou aumentar os... É só você não imprimir. É simples. Não imprime a moeda. Você não precisa... O gasto público, o investimento público, ele tem que diminuir e acabar em todas as áreas da economia. Entendeu? Então, não é privatizar em um setor e manter o outro setor estatal. Não, é privatizar tudo. Tudo. Então não tem por que ter esse aumento da impressão de dinheiro. Não tem por que acontecer isso. Entende? Isso só vai acontecer se for feito da maneira errada. Se tiver uma mentalidade política equivocada por trás dessa medida, entendeu? De privatização. Aí sim vai acontecer esse tipo de coisa, mas não é para acontecer, não deve acontecer isso. Né? Os juros vão aumentar a minha dívida, mas em compensação eu vou deixar a sua empresa funcionando e vou colocar dinheiro nela. Mas, por outro lado, eu vou desvalorizar cada vez mais a sua moeda. Né? E dependendo do representante que estiver aqui, das variações sociopolíticas que
Mas se você não ficar do meu lado, eu posso acabar fudendo essa sua empresa. É praticamente isso. E você vai perder as operações aí no seu território nacional e o seu povo vai se fuder. E você vai ser sancionado. Não entendi isso, né? Como assim? A empresa não vai cumprir a legislação nacional? É isso que você está dizendo? Cara, é do interesse da empresa cumprir a legislação nacional. Entendeu? Porque a empresa está investindo aqui dentro. Ela está atendendo os consumidores daqui, né? Ou, sei lá, o mercado daqui, né? Às vezes não necessariamente o mercado de consumo, mas ela está atendendo o mercado daqui de dentro. Então, é vantajoso para ela respeitar a legislação do país. Não é porque ela faz por altruísmo, porque ela é boazinha, não. Ela faz por lucro mesmo. E é vantajoso lucrativamente ela respeitar a legislação do país, né? Então não é assim. Tem regras, você não pode escravizar os seus funcionários, entendeu? Agora, claro que você pode pagar o valor que você quiser a eles, né? Vai ser negociado livremente, né? Evidentemente. O Estado mínimo, destruindo o bom Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Ou seja, vira latismo cultural. O McDonald's é sempre melhor do que a vendinha da esquina, do que a hamburgueria da esquina, né? O carro exterior, o carro estrangeiro. Cara, mas esse é o ponto, né? Se ele quer chamar isso de virar latismo cultural, tudo bem. Eu não acho que tem que ter nenhum orgulho por ser brasileiro. O Brasil é um lixo de nação. Enfim, é uma nação que a história é ridícula, completamente. Então, assim, se você quer me chamar de vira-lata, beleza. Agora, é claro, eu tenho o direito de consumir um lanche do McDonald's. Você não pode me proibir. Você não pode me impedir de fazer isso. Você não pode me limitar, né, colocando um imposto sobre o McDonald's, uma tarifa, né, sobre o McDonald's, apenas pelo McDonald's ser uma empresa de fora, estrangeira. Eu tenho o direito de gostar mais do McDonald's do que de uma hamburgueria local, entendeu? Do lanche do seu Zé da esquina. Eu tenho o direito de gostar mais do McDonald's, né? Assim, é claro que o McDonald's não é tão saudável igual o hambúrguer do cara da esquina, que é caseiro e tal, feito ali em casa, enfim, né? Uma chapa, né? Mais natural, mas assim, eu tenho direito de fazer isso. Eu tenho direito de consumir o McDonald's, eu tenho direito de gostar mais do McDonald's. E se você quer me proibir de consumir McDonald's apenas porque vem de uma cultura estrangeira, você é um totalitário. E eu vou te matar. Simples assim. É muito simples. Eu vou reagir. Eu vou reagir contra a sua tentativa de impedir a mim de comprar McDonald's. Eu vou reagir. Eu vou reagir. Você não tem o direito de me proibir de consumir. Você não tem esse direito. Se você acha que você tem esse direito, você, não estou dizendo que você é propriamente dito, mas você está no caminho de se tornar um fascista, né? Um totalitário fascista, né? Onde apenas a cultura nacional, onde apenas empresas nacionais podem existir, né? E o consumo é extremamente limitado pelo governo, né? Ou seja, você é um totalitário, né? As pessoas se importam com a qualidade, com a eficiência, né? Elas não se importam se algo é nacional ou não. Eu tenho certeza que se algo nacional for bom, essa empresa vai ser bem sucedida, porque as pessoas vão comprar, entendeu? Vão adotar, né? Ele vai ser sempre melhor do que um carro produzido nacionalmente. Os filmes vão ser sempre melhores do que produzidos nacionalmente. E o senso de identidade realmente vai ser... Porra, mas cara. O cinema brasileiro é uma bosta. Não tem como negar isso. Eu duvido que você prefere no cinema, né, o Homem Invisível, ele prefere ver um filme nacional, sei lá, Carandiru, em relação a Clube da Luta. Eu duvido muito, né? Então Hollywood é de fato melhor, né? Uma desculpa de modernidade de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal que a imprensa toda chama de primeiro mundo. Nem a China, hoje em dia, que é a segunda maior economia do mundo, entrou pro primeiro mundo. Porque as desigualdades sociais na China eles são enormes, são alarmantes. Eles ainda nem conseguiram resolver isso. Porque eles aderiram ao comunismo. Não, gente, porque... Não, cara, peraí. A China tem desigualdade social. Por que isso é um problema? A desigualdade social e econômica não é um problema, ela é natural. Eu sei que todo mundo usa esse exemplo, mas aqui eu vou usar, né? Porque é uma questão muito simples de rebater e esse exemplo é justo. Se você der 1 milhão na mão de todo mundo amanhã, né, as pessoas vão gastar. Umas pessoas vão gastar em tigrinho, outras pessoas vão investir em renda fixa. Uma pessoa vai perder tudo, a outra pessoa vai multiplicar o dinheiro que ela ganhou. 1 milhão, ela vai transformar em 2 milhões, em 4 milhões, 6 milhões. Ela vai multiplicar. Então, assim, a igualdade econômica é uma falácia, né? A desigualdade é natural e ela é justa, ela não é injusta. É realmente justo que uma pessoa tenha mais que a outra se ela conseguiu isso de forma honesta e não através de um meio corrupto, né?
é realmente justo que ela tenha mais que a outra. Isso não é injusto, de forma nenhuma, tá? Né? O que você tem que ter é uma igualdade de oportunidade, de direitos. Oportunidade não, aí eu falei besteira, de direitos, né? O indivíduo tem direito à vida, à liberdade, liberdade à propriedade, né? A liberdade para a vida, né? Manter a sua própria vida, né? Se apropriando de recursos de forma devida, né? De forma moral, tendo essa liberdade para se apropriar desses recursos, né? E a partir desse manuseio dos recursos, ele deve buscar ele deve ter o direito a buscar a sua liberdade como bem entender, né? Então isso é o direito que o homem tem. O homem não tem direito à igualdade, a não ser uma igualdade de direito, né? Todo mundo é igual perante a lei, é isso. Você não, todo mundo nasce com os mesmos direitos que eu acabei de listar aqui, né? Muita gente vai chamar de direitos naturais. Eu não acredito que são naturais, mas enfim. Então é isso, entendeu? Você não tem essa porque. Tá, é isso, vocês entenderam. Até me perdi aqui. Eles tiveram guerras e mais guerras contra Estados Unidos, contra outros monopólios dos bancos centrais. A Europa mesmo ficou completamente endividada em respeito dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra. Então, assim, meio que boa parte dos países do mundo. Não, cara. Na verdade, o Plano Marshall ele foi uma escolha da própria Europa, né? A própria Europa aceitou o capital estrangeiro americano para reconstruir o continente, né? E foi bom, porque reconstruiu. Agora, eu concordo, a Europa se fechou muito para o mundo, né? Se fechou muito numa ideia ideológica, eu não vou comercializar com a Rússia porque é um país autoritário, como se as pessoas na Rússia representassem o governo russo, né? Como se não tivesse uma diferença, que é a mesma coisa que ele faz aqui, né? Aceitar investimento externo é a mesma coisa que aceitar um governo externo violando sua soberania. Não, não é. Né? É um argumento coletivista. Né? Então a Europa, sim, ela tem um alinhamento econômico com praticamente uma dependência econômica com os Estados Unidos, porque eles querem. Porque eles têm uma ideologia próxima, né? Por causa do neoconservadorismo em comum, né? Uma ideologia próxima dos Estados Unidos. Né? E aí eles se fecharam para o mundo, né? E começaram a comercializar só com os Estados Unidos, né? Aproveitaram o plano Marshall, né? Para se fechar para o resto do mundo e ficar focado nos Estados Unidos. Com certeza isso foi um erro da Europa. Né? Um erro justamente que os liberais, que se chamam, criticam, né? Os libertários, né? Chamam do que quiser, criticam, né? Que é justamente o erro de você se fechar em blocos, né? Se fechar em blocos de comercialização. É você não poder comercializar para além do bloco, né? Você não ter uma independência comercial, né? Que é absolutamente necessário para qualquer país. E nós, liberais, libertários, defendemos isso, né? O livre mercado internacional. Que você possa comercializar com qualquer país do mundo. E que isso é bom, tá? Você comercializa com qualquer país, desde que eles ofereçam boas propostas, né? Então não estou entendendo a crítica, né? Eu também concordo com isso, né? São primeiro mundo, esses pagam meio que dependência para os Estados Unidos e, em troca, eles acabam se tornando refém das suas próprias políticas. Eles não podem se nacionalizar, ficam refém das multinacionais. Vários dos países de primeiro mundo são assim, gente. É hora de unir, não de desunir. Vamos nos unir todos nós, cidadãos comuns da nossa terra, que estivemos até agora observando a história. Vamos nós mesmos fazer a nossa história. Vamos unir, portanto, rua com rua, bairro com bairro, cidade com cidade, estado com estado, todos falando a mesma língua, a língua de uma grande nação, próspera e rica, que será a maior nação do mundo. Todos falando a mesma língua é foda, né? Isso é meio totalitário, né? Meio perigoso, porque assim, né? A gente sabe aí que o Vargas, né? O Getúlio Vargas, proibiu descendentes alemães, né? E alemães que viviam no Brasil de falar alemão, né? A gente sabe muito bem que teve essa política nacionalista de tentar uniformizar a conduta das pessoas, né? Principalmente a língua que as pessoas falam. É uma política que já foi testada no Brasil e que não é uma política legal, não, cara. Os alemães sofreram muito, só você pesquisar, entendeu? Por causa dessa política, porque os alemães eles preferiam falar alemão para preservar sua cultura, né? Qual que é o problema? Nenhum, né? Os caras estão empreendendo no Brasil, gerando valor, nunca não descumprem a lei, então qual que é o problema deles falarem a própria cultura deles? Claro, tem indivíduos que descumprem, né? Mas sim, é só pesquisar, né? O que o Vargas fez aí nessa tentativa de uniformizar a cultura brasileira, né? Que ele passou por cima de culturas estrangeiras, né? Como a japonesa, a alemã, a italiana, que viviam no Brasil, né? O Roosevelt fez isso nos Estados Unidos também, né? É preciso
mudar toda a concepção política. Toda a concepção política. E o novo brasileiro médio vai entender que concepção política. O que é a palavra concepção? Cara, o Enéas ele tinha um ideal de nação promissor, belo. Chega a ser ridículo, de tão belo que é o ideal do Enéas. Não pros alemães, né? Enfim. Se ele tivesse presidente, obviamente o Brasil já seria aí um dos países mais fodas do mundo, mas infelizmente a gente sabe que Duvido ser um país muito, amaldiçoado, cara. um país tocado por Satã, não tem como, cara. Né? Não faz, não. O Brasil ele é a terra de Veracruz, né? Mas é foda, tá amaldiçoado, cara. Tá amaldiçoado. A fim de que se possa revigorar, fortalecer, engrandecer e salvar nossa pátria. Meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas. Cara, infelizmente ele foi de base no marketing, né, o Enéas? A marketing dele não favoreceu, porque ele não entendia o Pô, carisma. velho, eu acho o marketing dele muito bom, cara. O problema é que o partido dele era muito pequeno, ele era muito louco também. Então, assim, muita gente não gostou desse estilo dele, enfim. Inteligente, mas não conseguiu dialogar com o brasileiro médio, infelizmente. Mas também como um homem tão inteligente vai dialogar com o brasileiro médio impossível. O brasileiro é um assassino de heróis. Mas enfim, vamos lá então. E como que se começou esse esfacelamento da nação, gente, com essas privatizações, com essas políticas neoliberais que culminaram tanto no desfacelamento da noção de identidade brasileira, da potência que são suas empresas, mas também dificultando para que empresas nacionais já existentes competissem com outras empresas de fora, mais fortes que chegaram. Por exemplo, na época do José Sarney, houve uma abertura econômica e o governo adotou... Que na época do Sarney houve uma... Me dá um exemplo. Um exemplo. Não, cara. Não. O Sarney é definitivamente o maior exemplo de como não governar um país. Pelo menos da forma liberal possível, entendeu? Da forma liberal. Assim, não. O Sarney imprimiu dinheiro pra caralho, aumentou drasticamente os gastos, o que gerou a famosa hiperinflação na época do Sarney, que gerou, os preços mudavam toda hora, e que posteriormente ele congelou os preços para tentar frear a hiperinflação, tentar diminuir, o que deu merda pra caralho, porque gerou uma escassez. Quem viveu os anos 80 sabe. Definitivamente não tem nada a ver com liberalismo isso. Qualquer liberal, de qualquer vertente que seja, o próprio o Roberto Campos criticava ele pra caralho, muito mesmo. O Roberto Campos criticava muito o Sarney. Olha que eu nem concordo com tudo que o Roberto Campos diz. Mas assim, então assim, não, nada a ver, cara, nada a ver. Não, eu duvido muito que o Sarney reduziu fez isso aí, a abertura econômica. Eu duvido muito. Não, eu não conheço uma medida dele que fez. Se você pudesse citar aí um decreto, alguma coisa assim, né? A gente viu aquele debate do Cogos com o Rubão, né? Cita o decreto. Vou falar a mesma coisa agora. Cita o decreto, porra. Porque, assim, que loucura, mano. Pensar que o Sarney fez isso. O Sarney fez ao contrário. Ele fechou o país. Ele manteve esse status quo fechado, de país fechado para a modernização econômica, né? O Brasil ele foi se abrir lá no período do Collor. Ele foi ter políticas de abertura comercial, de redução de tarifas de importação, de alfandegárias também, no período Collor, que favoreceu muito a importação, que ajudou muito o país, colocou o país no hall de país consumidor de primeiro mundo na época. Porque o Brasil na época era um país de terceiro mundo ainda, era uma Síria, era um Iraque ainda, entendeu? Então assim, não tinha... quem viveu o regime militar sabe, né? A merda que era, a inflação desgraçada que era. Praticamente todos os produtos eram nacionais nos mercados, não tinha nada internacional. Era muito difícil a importação no regime militar. Era muito limitado as importações. Então, assim, nada a ver isso aí, cara. Nada a ver. Algumas medidas para reduzir o grau de proteção econômica, ou seja, redução do protecionismo, e promovendo uma maior integração do Brasil com a economia global. O que é uma maior integração do Brasil com a economia global? É o seguinte, abre a bunda do Brasil e fala assim, entre empresas, entra McDonald's, entra Volkswagen, abre a bunda do Brasil, permitindo que empresas entrem e, sei lá, né, aumentem o emprego, né, a empregabilidade, gerem valor, gerem riqueza pro país, né? Nossa, isso é abrir a bunda do Brasil, né? Porra, caralho. Com certeza, né? Com certeza. Né? Aumentar a empregabilidade, aumentar a riqueza, né? Colocar o consumidor brasileiro como um consumidor de primeiro mundo, alguém que tem acesso às mesmas empresas que os americanos, porque na época do regime militar, não sei se você sabe, tá? Ali nos anos 80, por exemplo, nos anos 70, 80, o brasileiro médio tinha um estilo de vida que o americano tinha nos anos 40. O Brasil tinha na sua casa os mesmos bens materiais que o americano tinha nos anos 40. O americano estava 1000 anos à frente do Brasil, o europeu estava 1000 anos à frente do Brasil. Tudo isso por causa desse status quo nacionalista que o Brasil tem desde a era Vargas, tá? Desde a era Vargas. Façam o que vocês quiserem no meu território, com baixos impostos, com mão de obra barata, e façam o que vocês quiserem. E as nossas empresas... Mão de obra barata. É engraçado isso, né? Porque as montadoras
vamos falar das montadoras, né, de carro, que vai ser muito abordado posteriormente no vídeo, né? A Fiat, o Jeep, né, a Nissan, a Toyota, né, a Peugeot. Assim, as montadoras de fora são as que mais investem nos seus funcionários, são as que mais custeiam faculdade para os seus funcionários se especializarem em alguma área de engenharia mecânica, esse tipo de coisa assim, né, que vai ajudar ali na empresa. Então, assim, as montadoras são as que mais investem em capacitação profissional. São as montadoras de fora, né, as empresas estrangeiras. Então, nada a ver, que mão de obra é barata, cara. É óbvio que isso aumentou o salário, aumentou drástica e brutalmente o salário, entendeu? A entrada de empresas internacionais, de capital internacional. Isso é uma falácia. Existem vários estudos estatísticos que mostram o crescimento do Brasil ao longo dos anos. Entendeu? Um crescimento praticamente infinito, cara. Que vai ao infinito. O crescimento eu falo no geral, em termos gerais, né? Então, assim, tudo isso graças ao avanço do capitalismo. Isso é besteira. Isso é uma absoluta besteira. Tá aí as montadoras de fora, né, investindo né, custeando faculdade de funcionário, para o funcionário se especializar, conseguir um cargo melhor na empresa, entendeu? Pelo amor de Deus. Nacionais, que começaram a surgir agora e são promissoras e precisavam de maior incentivo do governo, do Estado e da população, elas vão ter que competir de igual para igual com vocês, multinacionais, que receberam dinheiro de banqueiros, de outras elites, que... Receber o dinheiro de banqueiros. Cara, você está dizendo o quê? No sentido de que a empresa precisou fazer um investimento e pegou empréstimo com o banco. Isso não é receber dinheiro de banqueiro. Qual prova que você tem disso? Isso é teoria da conspiração. Essas empresas são tudo financiadas por banqueiros. Você não tem provas disso, né? Essas empresas de fora são financiadas por banqueiros. Qual prova você tem disso, né? Gostaria de saber, né? Gostaria de uma fonte, uma. Não tem nenhuma nesse vídeo. Spoiler, não tem nenhuma, né? Mas assim, é curioso isso, né? Agora, em relação a empresas nacionais, é o que eu falei, né? É o que eu falei. Eu acho que essas empresas, se elas não conseguirem competir com as empresas de fora, elas têm mais que falir mesmo. Não tem essa. Elas têm mais que quebrar, têm mais que falir. O que importa é a eficiência das empresas, né? É isso que importa. Então, assim, agora, eu duvido muito que uma empresa nacional não vai conseguir competir com uma empresa internacional, só porque a empresa tem uma capacidade de infraestrutura maior, um capital operante maior. Duvido muito, até porque essas empresas nacionais, geralmente elas melhoram quando se entra investimento externo, quando se entra a concorrência estrangeira, porque a livre concorrência é justamente esse o maior fator positivo da livre concorrência, é o fator de estimular as empresas a serem mais eficientes, mais criativas, entendeu? Melhores, entendeu? Então, assim, definitivamente, você tem empresas grandes, gigantes, brasileiras competindo com empresas internacionais, entendeu? Em vários setores, entendeu? E essas empresas se tornaram até melhores. Agora, se essa empresa não consegue atender a sua população, não consegue gerar... porque o capitalismo, né, ele é baseado no sistema de feedback. Né, ele é baseado no sistema onde você gera algo, você cria algo, e esse algo, existe um feedback, né, do mercado, né, ou seja, das próprias pessoas. Isso não inclui só consumidor, isso inclui o cara que vai comprar o seu produto, vai distribuir, o cara, né, o distribuidor, toda a questão logística, entendeu? Isso inclui todo o mercado, né? Você cria um produto, né? Você gera algo e o mercado vai te dar um feedback, ou positivo ou negativo, entendeu? E é isso que estimula a eficiência das empresas, é isso que estimula a melhora, é justamente isso, entendeu? Então, assim, agora, se essa empresa não é capaz de competir, é porque ela é ruim, é porque ela tem que ser descartada pelo mercado. Isso significa que o mercado deu para ela feedbacks negativos, toda hora feedback negativo. Uma hora a empresa não aguenta mais e fale, e quebra, e é natural, e ela que quebre, e o empresário que se foda. O dono dela é que se foda. Participaram das guerras, muito mais do que o Brasil participou, mas então nossas empresas vão ter que competir de igual para igual com elas, não é? Com as empresas de fora. Gente, isso é absolutamente impossível. O Brasil não... Como assim participaram de guerra, cara? A guerra justamente destruiu a economia europeia.
Ela concentrou só no setor armamentista. Ela deu riqueza só para o setor, para a indústria bélica, para o setor armamentista, para o setor de aço, de produção, para os setores ali que envolviam produção de arma, né? Que envolviam produção militar. Se o seu setor não tem nenhum envolvimento com a produção militar, ele se fudeu na guerra. Se fudeu muito. Entendeu? Então, assim, não. Agora, eu acho, cara, que não tem essa, entendeu? Você nunca vai partir de um ponto igualitário. Nunca. Se for assim, beleza. A gente pode pegar os supermercados BH e dizer que os supermercados BH não deveria existir porque no Brasil, no território nacional, porque o supermercado menor, entendeu? O supermercado ali de bairro não consegue competir com o supermercado BH. Ué, não, óbvio que não, entendeu? Você nunca vai partir de uma condição igualitária. Isso é uma ilusão. Nem no socialismo, isso é uma ilusão. Até porque no socialismo, os políticos, né, a classe burocrática, né, como é que chamava na União Soviética? Até esqueci o nome, né, da burocracia lá, o nome que eles davam. Então, assim, até no socialismo você vai ter pessoas ali que ganham mais, que recebem mais, que têm certos privilégios, né? Privilégios, né? Essa é a diferença do capitalismo. O capitalismo de verdade não tem privilégios, né? Não esse capitalismo misto que a gente tem atualmente, conchavos entre empresas e governo. Esse capitalismo misto, né? Esse capitalismo misturado com outras coisas aí, né? Com corrupção adoidado, essas merda aí. Mas enfim, então você nunca esquece isso. Não vai conseguir competir. Cara, se fosse assim, a gente não deveria criar nenhuma empresa. Não existiria nenhum incentivo para se criar nenhuma empresa, né? Porque se já existe uma empresa 20 vezes maior que a minha, né, não faz sentido eu tentar fazer algo nessa área aqui, entendeu? Nesse setor aqui, né? Então, assim, esse discurso aí desestimula as pessoas, né? Eu poderia dizer que é um discurso nihilista até, e olha que o Homem Invisível é contra o nihilismo, mas esse discurso é nihilista, né? Ele desmotiva as pessoas a tentarem empreender, né? A tentarem gerar riqueza, porque já existem empresas grandíssimas que você nunca vai conseguir competir, entendeu? Se fosse assim, a gente não teria o que a gente tem, cara. Se a mentalidade dos empresários fossem essa, a gente não teria o que a gente tem hoje. A gente não teria os avanços que a gente tem hoje, né? Não tinha as empresas brasileiras, por mais promissoras que fossem, eram lindas mesmo, eram empresas assim, extremamente produtivas. Eram lindas. Só um spoiler, ele vai defender a Gurgel, tá? Ele vai defender a fucking Gurgel. Não, um cara desse não tem vergonha na cara. Ele vai defender a Gurgel. Um modelo de empresa linda, nacional, pra ele é a Gurgel, tá? É isso que ele tá falando. Mas elas não tinham condição de competir com o resto, como a Volkswagen da vida, sabe? Como a Fiat, como a Chevrolet, elas não tinham condição. Como a Ford. Ford então é mais potente. Foda-se, que fale. Se ela não tem condição é porque ela é ruim e ela tem que falir. Simples assim. Você tem fanatismo cultural, pô, vou comprar um Ford, né? Não vou comprar um Gurgel. Gurgel era a marca brasileira na época, a empresa brasileira. Não vou comprar um... Cara, isso é mentira. Muita gente comprou o Gurgel, tá? Muita gente, por razões patrióticas até, depositou a confiança na Gurgel. Isso não é verdade. Tá? Isso realmente não é verdade. Muita gente apostou na Gurgel e se fudeu. Por quê? Porque era um carro horrível. Era um carro que esquentava muito. Quando você assustava, você tava andando com o carro, você tinha que desligar o carro porque o carro tava pegando fogo. Você ia olhar ali no termômetro, o carro tava pegando fogo. Era um carro pesado, ruim de dirigir, muito ruim. Um carro pesado, um carro feio esteticamente falando. Se bem que esses carros de hoje também não é grande coisa, mas o Gurgel era muito feio, a proporção dele era muito feia, a forma era muito ruim, entendeu? Enfim. O Gurgel é coisa de piniquim, né, de brasileiro, eu vou comprar um Ford, eu quero ser igual os americanos, eu quero ser tão descolado quanto os americanos, sabe? E aí outro que... Os mesmos americanos que trocaram os carros americanos na época do toyotismo, né? Que a indústria automobilística japonesa estava em alta, né? Os americanos estavam trocando os carros os carros nacionais, por carros japoneses, né? Enfim. Isso não faz o menor sentido, né? Inclusive houve um discurso nacionalista nos Estados Unidos. Você não pode vender o seu carro americano e comprar o carro desses olhos puxados, entendeu? Tinha muito esse discurso também, né? Nacionalista, né? De proteção da indústria nacional, que é besteira. Se o carro é melhor, é isso que importa. E os carros japoneses eram melhores. Claro, hoje não. Hoje a indústria americana, graças à competição, graças à introdução dos carros japoneses nos Estados Unidos, a indústria americana, a Ford, a Chevrolet, melhoraram a qualidade. E hoje está pau a pau, né?
a competitividade da indústria nacional. O que é uma grande falácia, né? Todo mundo sabe que é impossível. E aí depois veio o filho da puta de Melo. Não é o filho da puta impossível. de Melo, bem feito, tá preso, tem que continuar apodrecendo naquela cadeia lá. Né? O psicopata brasileiro, né? Parece um Se psicopata. fosse impossível, a Chevrolet não coexistiria com a Ford, a Ford não, a Toyota, por exemplo. Americano, praticamente. O que ele fez também? Outras políticas neoliberais que contribuíram ainda mais para o esfacelamento das empresas nacionais, que estavam tentando competir, estranguladas por essas outras empresas também. E daí, essa mentalidade de virar do brasileiro, né? Conseguir só o que exterior. E vamos lá, redução das barreiras tarifárias. A mesma coisa do seu... Isso foi absolutamente importante para a economia, tá? As políticas do Collor, pode falar o que quiser do Collor, ele roubou a poupança das pessoas, ele confiscou, o confisco foi um crime, ele deveria estar preso por causa do confisco. Hoje ele está preso por razões políticas, mas esse é outro assunto. Mas assim, ele deveria ser preso, o impeachment foi justo, mas não foi suficiente. Ele deveria estar preso por causa disso, tá? Não estou passando pano pro Collor. Agora, a gente tem que separar o que é bom e o que é ruim. Essa política do Collor foi muito boa. Embora o Collor fez isso pressionado, obviamente. Né? Inevitavelmente o Brasil teria que fazer isso. Ele teria que se modernizar a sua economia. Né? Pelo menos essa parte da economia de importação e exportações, né? Porque a carga tributária do Brasil não moderniza nada, né? Enfim. Mas ele teve que modernizar o Brasil, né? E o Collor, evidentemente, foi importantíssimo. Eu costumo até dizer, cara, se não fosse o Collor, você nasceria, se não fossem as políticas do Collor, você nasceria, provavelmente seu parto seria na cama, entendeu? Sua mãe te pariria no meio da cama, né? Com a parteira, entendeu? Porque assim, a indústria nacional de produção de insumos básicos para realizar um parto estava totalmente sucateada, totalmente fodida, entendeu? Então teve, inclusive, uma pressão dos instituições hospitalares para facilitar as importações, para reduzir as tarifas, porque não tinha mais insumos, estava faltando insumos básicos para os hospitais, para os obstetras trabalharem, para conseguirem realizar um parto. Então você só nasceu, se você nasceu após a presidência do Collor, provavelmente você só nasceu por causa dessas políticas. Você só nasceu em um hospital com toda segurança e não na cama, né? Sua mãe não te pariu na própria cama, né? Por causa dessas políticas do Collor. Porque assim, estava faltando insumos básicos para os hospitais, básicos para realizar um parto. Tudo isso por causa desse modelo nacionalista historicamente preservado no Brasil, esse modelo equivocado historicamente preservado no Brasil. O predecessor, né? O governo Collor reduziu significativamente as tarifas de importação, permitindo a entrada de produtos estrangeiros no mercado brasileiro. Essa abertura visava aumentar a competitividade e reduzir os custos dos produtos para os consumidores brasileiros. Então, o brasileiro é reduzido apenas a um consumidor e ao empregado. Ao empregado de empresas e hierarquias exteriores. Não, mas eu não entendi essa comparação. O brasileiro, enquanto agente econômico, ou ele é consumidor, ou ele é vendedor, ou ele é produtor. Enquanto agente econômico. Isso não significa que a gente vai reduzir o indivíduo a isso. Não. Mas na economia ele é isso. Ou ele é esses três. Consumidor, produtor ou vendedor. Não tem como ser outra coisa. Ele nunca vai fazer ideia de quem comanda, de quem realmente... Isso não é menosprezar o indivíduo, claro que não. De tudo, e o empregado e o consumidor. É só isso ao que o brasileiro foi reduzido a partir de Sarney e Collor. Né? E ele iniciou um processo de privatização de empresas estatais, ou seja, vendeu as empresas estatais para outros grupos, como por exemplo o Bradesco, a Telebrás, por exemplo, que ele privatizou. Não, a Telebrás não foi vendida pelo Collor. Você deveria fazer uma pesquisa melhor. Ela foi vendida pelo FHC. E você vai realmente falar contra a privatização da Telebrás? Meu caro, as pessoas antes da privatização da Telebrás não tinham nem serviço telefônico. Serviço telefônico era algo para elite, era algo para político, para gente extremamente rica. Tanto é que nem entrava no imposto de renda, serviço telefônico. As pessoas tinham celular e quando elas acabavam o crédito do celular delas, elas tinham que esperar o outro mês para usar. Entendeu? Para renovar os créditos, para elas renovarem, entendeu? Então assim, era limitado o crédito. Você não tinha sistema telefônico. Você não está entendendo, cara. Eu acho que você não está entendendo, tá? O quão importante foi a política de privatização da Petrobras, da Telebrás. Foi importantíssimo. Você só tem o serviço telefônico da Oi, da Claro, da TIM, da Vivo, que é extremamente regulado hoje pela Anatel. Né? É um lixo esse serviço, porque não tem concorrência. Né? Mas você só tem isso hoje, e já não é grande coisa, por causa da porra da privatização da Telebrás. Cara, as pessoas não tinham nem serviço telefônico. O serviço telefônico não entrava nem no imposto de renda, porque quase ninguém tinha. Nem era somado lá nem precisava colocar para ser somado, porque quase ninguém tinha mesmo. Né?
Pelo amor de Deus. Ele privatizou por um banco do Bradesco. E o banco do para uma elite do Banco Bradesco, todos nós sabemos que a elite do Banco Bradesco é refém do Banco Nacional, que é refém do FMI, do Fundo Monetário Internacional, e vai reproduzir... Prova, não tem prova. Não é? Alegação. Do capital estrangeiro, a Teledas. E a Vale do Rio Doce é a mesma coisa. E a Vale do Rio Doce, vamos ser sinceros, né, gente? Nem competência tanto assim tem. Senão haveria aquele monte de... Em relação à privatização da Vale, que também foi realizada pelo FHC e não pelo Collor, foi em 97, eu acho. 98, eu acho. Não, 97. Não, ele assumiu em 98. Acho que foi... Não, acho que foi 2001. Enfim, não lembro exatamente. Mas eu lembro da discussão na época. Tá? Eu lembro muito bem, inclusive. Cara, o fato é, se a gente for olhar, a Vale, ela se desenvolveu muito depois da privatização. Não existia mineroduto antes no Brasil, antes da Vale. Sabe o que é mineroduto? Mineroduto é você conseguir transportar um minério da mina direto para a fábrica. Direto para a fábrica que vai usar o minério como matéria-prima para produzir algo. Entendeu? Você não tinha isso no Brasil. Isso é uma tecnologia que o mundo inteiro já tinha na época. Só se foi feito isso após a privatização da Vale. Então é óbvio que teve vantagens a privatização da Vale. Em relação aos crimes, tá? Que aquilo não foi acidente, foi crime. Que aconteceu em Mariana, com a Samarco, que é uma subsidiária da Vale, né? Não sei se é agora, com a dos escândalos, né? E o próprio caso de Brumadinho, que foi cometido pela própria Vale do Rio Doce, esse crime, né? Isso daí foi um crime, é inegável, não foi um acidente, foi um crime, foi negligência. Os caras sabiam que tinha o risco de rompimento da barragem, né? De voar lama, matar pessoas, destruir casas, matar pessoas soterradas, destruir casas, e mesmo assim eles manteram. Isso foi um crime, tá? Agora, se você acha que isso é um problema da privatização, é um erro seu, porque isso é um problema da administração, da gestão. Você colocou, pessoas podem fazer uma gestão ruim de uma empresa. E podem ser corruptas, podem ser criminosas. Isso acontece. Pessoas podem cometer erros, podem cometer crimes. Isso acontece. E se fosse estatal, poderia acontecer do mesmo jeito. Tanto é que a Itaipu teve um acidente aí que matou não sei quantas pessoas. E foi provado que foi negligência. O acidente foi causado por negligência. A Itaipu é uma estatal. Matou várias pessoas, deixou várias pessoas feridas. Em São Paulo, se eu não me engano. Numa instalação lá de São Paulo, da Itaipu. Então, assim, isso pode acontecer tanto com a administração pública quanto com a privada. Agora, se você quiser, eu falo para vocês das vantagens que foi privatizar a Vale, né? Se a Vale não fosse privatizada, o governo estava gastando bilhões e bilhões e bilhões ainda, né? Com uma empresa completamente parasitária, tipo os Correios, né? Eu acho engraçado, quem seria contra a privatização dos Correios, por exemplo? Quem seria contra a Amazon comprar os Correios? Né? A Amazon compra os Correios, vamos supor. Aí você despacha um produto, você vende um produto na internet e despacha ele pelos Correios, agora comprado pela Amazon. Você despacha de São Paulo até o Pará, né? Um comprador lá do Pará. O produto chega em um dia. Tipo o produto da Amazon que chega na sua casa com um dia. Quem seria contra isso? Né? O discurso anti-privatização é burro. É burro. Quem seria contra isso, cara? Quem seria contra a Amazon comprar os Correios? Uma empresa totalmente falida, destruída, fodida, entendeu? Mantém um monte de funcionário público vagabundo, né? Desabamento, né? Brumadinho foi um dos exemplos disso. Né? Ou seja, não é porque privatizou que melhorou. Eu vou provar isso daqui a pouco também. E aí nós temos os exemplos das melhores empresas do Brasil, as empresas assim, mais, tipo, cabra macho. Empresa, tipo assim, você pensa, cara, eu queria ter um carro desse, né? Eu com um carro da Gurgel, com esse jeepzinho da Gurgel, jeepzinho, com esse carrinho bonitinho. Ah, tá, ele queria ter um carro da Gurgel. Pera aí, gente, rápido. Ele queria ter um carro da Gurgel, né? Porque ele não conhecia o que era ter um carro da Gurgel. Ele não teve e ele não soube a merda que é. Todo mundo que comprou Gurgel se fudeu, cara. Inclusive o meu avô comprou Gurgel e ele tomou no cu. Porque o carro era uma merda. O carro era pesado, entendeu? Era um carro que esquentava muito, entendeu? Era horrível o carro. Horrível. Completamente horrível. Todo mundo que comprou, é só digitar aí. Todo mundo que comprou se fudeu. Gastou dinheiro à toa. E muita gente depositou confiança, justamente pelos motivos que ele gosta, que ele apresenta. É um carro nacional, primeiro carro, primeira marca nacional, carro elétrico, opa, né? Enfim, mas era uma bosta o carro, né? Era uma bosta. Olha esse carro aqui, por exemplo. G800CD. O carro parece uma Kombi misturado com uma caminhonete. É um carro feio. Então, assim, esteticamente horroroso, pesado, entendeu? Difícil de controlar. O carro era horrível, horrível. Porque o Carajás, eu com o Carajás, eu me senti uma cabra macho. Imagina eu, na década de 70, 80, dirigindo um Carajás. Pô, eu ia ser uma cabra macho, meu irmão. Você é viado, cara. Isso que você é um viado. Imagina, por exemplo, o orgulho você é que gay. tem em dirigir um Fiat, em dirigir um carro de luxo como uma Ferrari, Ah, o orgulho claro. que um francês Nossa. tem em dirigir um Peugeot.
O orgulho que um americano tem dirigindo uma caminhonete da Ford, sabe? Ah, tanto orgulho que ele vendeu a caminhonete da Ford por um SUV da Toyota, né? De tanto orgulho. Que um alemão tem de dirigir um Volkswagen, uma BMW. E nós brasileiros temos orgulho de quê? Eu tenho orgulho de quê? De dirigir o meu Ford Ka Sedan, que é o carro que eu tenho, né? Um Ford Ka Sedan. Um carro que vem de fora. É um carro bom, mas pô, vem de fora. Eu queria um carro brasileiro. Cara, se você quer ajudar o Brasil a ter uma marca nacional de carro, de moto, de automóveis no geral, você tem que defender a desregulamentação. A desregulamentação. E não a porra da dificuldade de entrar carros estrangeiros no país ou favorecer a indústria nacional, desfavorecendo os carros internacionais, os carros estrangeiros que vêm para cá, as indústrias estrangeiras. Isso é uma besteira, cara. Isso é evidentemente uma besteira. Isso é punir as pessoas. É punir as pessoas. As pessoas querem carro estrangeiro. E se eu quiser um Ford ao invés de um Gurgel? Eu tenho direito de ter. Você não pode me punir por isso. Você não tem esse direito. Isso é moral, isso não é econômico. Isso é moral. É moral, moral, moral. E essa empresa faliu. Por quê? Faliu porque ela precisou competir na época de 90, lá na época do Fernando Collor, com as empresas que vieram de fora, ao invés de receber incentivos professores. Mentira, a Gurgel não faliu por isso não. Com uma pesquisa básica que você fizer no Google, você vai saber que a Gurgel não faliu por isso. Até porque a Gurgel tinha muita condição. Tá? O dono da Gurgel era multimilionário do Ceará, o cara era muito rico. Tá? A Gurgel faliu por endividamento. A Gurgel se endividou. Ela se endividou por causa de processos trabalhistas que ela acumulou ao longo do tempo. Então a Gurgel, por exemplo, ela não pagava, ela atrasava salário de funcionário. Teve várias greves da Gurgel, é só pesquisar aí documentos da época. Teve várias greves em vários lugares do Brasil contra a Gurgel, de funcionários, porque o salário deles era atrasado. Então é mentira que a Gurgel faliu por causa que ela não aguentou a competição internacional. Isso é mentira, tá? Mentira. A Gurgel faliu porque ela acumulou dívidas e dívidas e dívidas por causa de processos trabalhistas, principalmente por causa de processos trabalhistas, tá? Que ela perdeu, que ela foi obrigada a indenizar o funcionário, né? Aqui dentro, porque a gente tem que priorizar primeiro o nosso, gente, né? E por causa disso a Gurgel se lascou e teve que falir, fechou as portas. E foi inclusive a primeira empresa que produziu carro elétrico, né? Foi o primeiro carro elétrico que nós tivemos. Que é uma bosta, carro elétrico é uma bosta. Quem tem carro elétrico sabe que precisa de um carro reserva na garagem, porque você percorre meio quilômetro na estrada com o carro elétrico, o carro acaba a bateria, entendeu? Então assim, mas é só colocar posto de recarregamento de bateria em todos os lugares. Substitui o posto de gasolina por posto de recarregamento de bateria. Mesmo assim, cara, a bateria demora 4 a 5 horas para recarregar. Imagina, você ficar na estrada 4, 5 horas abastecendo seu carro. Isso é ridículo. Carro elétrico é uma merda, é uma bosta, entendeu? Não tem como defender carro elétrico. Eu sou contra o que estão fazendo com a Tesla lá, jogando fogo na fábrica da Tesla. Óbvio que eu sou contra. Mas assim, fora que é uma questão política, mas assim, pelo amor de Deus, cara. Carro elétrico é horrível, horrível. Todo mundo que tem se fudeu, sabe que é uma bosta. Agora o Gurgel passa dos limites. Ele é muito pior do que qualquer carro elétrico. Ele é realmente o pior carro elétrico que já existiu. Gurgel, primeiro carro elétrico. É claro que eu não sou muito fã de carro elétrico, não. Eu acho que é um erro. Então, porra, por que você tá defendendo Gurgel, caralho? Eu acho que o combustível compensa muito mais, mas, pô, mesmo assim, sabe, é uma tentativa de avanço, era a tendência da época. Não é uma tentativa de avanço. É puramente e exclusivamente baseado nos interesses desse cara, entendeu? Que queria fama, que queria dinheiro, entendeu? Independente da qualidade do carro. Não é tentativa de avanço nenhum. Esse cara era um idiota, esse dono da Gurgel. Ele é um bosta qualquer, entendeu? Foda, velho, vamos dizer que não era foda. Sabe, faliu. Outro exemplo foi a CDP, fábrica de tratores. Olha que foda, trator. Eu não entendo nada de tratores. O Brasil não é o líder no setor agrícola. Agora, até mesmo fertilizante, os agricultores têm que importar do exterior pra poder plantar. Os caras só plantam soja, plantam um monte de coisa, mas principalmente soja. Fertilizante, o equipamento lá de irrigagem, os tratores, tudo vem do exterior. Nada. Ué, cara, mas o Brasil é o país celeiro do mundo, é o país que alimenta o mundo. Isso é fato, entendeu? Não interessa se você alimenta o mundo, se o latifundiário compra trator de outro país, importa trator de outro país, né? Isso não importa. O que importa é que o alimento é produzido aqui. Então, isso é algo para ter orgulho do Brasil, né? O Brasil é o celeiro do mundo, isso é realmente verdade. Apesar de que os Estados Unidos produzem muito também. É outro celeiro do mundo também. Mas, assim, o Brasil é definitivamente o celeiro do mundo. E isso é algo para se orgulhar, né? Mas você produz com fertilizante de outro país. É porque para ter fertilizante você precisa ter industrialização. O Brasil não tem, né? Até porque existe uma coisa chamada vantagem comparativa em economia. Então, basicamente, o Brasil escolheu o agronegócio, né?
Porque o agronegócio era a vocação do Brasil, né? E aí é melhor, em uma vantagem, né, uma comparação de vantagem, é melhor você investir no agronegócio do que na indústria. Porque produtos industriais você pode importar a um custo mais baixo do que se você for produzir produtos, se você for desenvolver a indústria e produzir aqui dentro. Então importar é comparativamente melhor, né? É comparativamente melhor você ter um agronegócio pujante do que uma indústria pujante no Brasil. Né? Porque a vocação do Brasil não é indústria. Se você acha que o problema do Brasil é falta de industrialização, não é. Eu acho que o Brasil pode se industrializar, mas não é esse o problema do Brasil. O problema do Brasil é principalmente as regulamentações estatais, a alta carga tributária, entendeu? Então é isso que é o problema do Brasil, não é a falta de indústria, né? Porque assim, existe esse fator de que o Brasil tem a vocação para o agronegócio. Então, em relação aos produtos industriais, né, que a civilização do Brasil precisa, né, a civilização precisa funcionar com indústria, claro que precisa. Então, é melhor a gente importar de fora, porque o custo é menor, sai mais barato, do que produzir aqui dentro. Então, a vantagem comparativa em relação a agronegócio e indústria é melhor o agronegócio, entendeu? Nada nacional, nada pra dar aquele orgulho nacional. Aí fica naquele viratismo, o Brasil alimenta meio mundo, mas com equipamento que vem todo do resto do mundo, ao invés do Brasil. É a CBT, ó. Mesmo assim, você está alimentando. Mesmo assim. A CBT foi uma das maiores fabricantes de tratores e máquinas O alimento é produzido aqui, isso que importa. Quem lucra são os latifundiários daqui, os brasileiros. O governo, inclusive, né? Porque lucra com impostos, né? Inclusive. no Brasil nos anos 60 e 70. Porém, com a crise da dívida externa e a abertura do mercado, a empresa teve dificuldades em se modernizar. A abertura do mercado, em vez de priorizar os nossos atores, assim, Mas o que isso muda na sua vida, tá? Isso prejudica o mercado interno ou a exportação? Não prejudica. Os latifundiários continuam comprando tratores, os tratores continuam sendo usados para plantar, para semear sementes. Mesmo não entendendo nada do setor de trator, eu ainda acho que não está faltando trator, né, para os latifundiários. Então, o que muda na sua vida o trator ser nacional ou não? Não muda nada. Não muda absolutamente nada, né? Então, assim, sei lá, cara. Abriu o mercado daquele monte de trator de fora, com muito mais estrutura, muito mais capacidade para competir entre si. E aí a CBT se fudeu, faliu. Né? Como é que ele competir com gigantes internacionais como John Deere e Caterpillar? Caterpillar, inclusive, Ué, é só você desenvolver um trator diferente, um trator mais eficiente. E tem mais é que falir mesmo. Se não consegue atender os interesses do mercado, né? Se não consegue gerar um efeito positivo de feedback, tem mais é que falir. Tem mais é que falir mesmo. E daí? Isso prejudicou a sua vida? Não. Isso provavelmente melhorou a sua vida. Conheço, né? E aí ela não conseguiu também se firmou na concorrência. A Varig também, que foi uma das maiores empresas aéreas, também faliu pela década de 80 e 90, com a implantação, com esse liberalismo econômico, de Sarney, com essa liberação para o capital estrangeiro. Vamos deixar as empresas. Peraí que eu tenho que pausar, pessoal.